Algumas pessoas têm dúvidas se o Pentecostes lá do Evangelho de João, quando Jesus ressuscitado, sopra sobre os apóstolos do Espírito Santo, ou se o Pentecostes é aquele que Lucas relata no livro do Atos dos Apóstolos. Esse é o nosso assunto de hoje. Sou Ronaldo Costa, no canal Vida no Espírito Santo, com o tema Há dois Pentecostes na Bíblia? Manda, Senhor, teu Espírito edifica minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 21 e 22 diz assim: A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. E depois dessas palavras, soprou sobre eles o Espírito Santo. E lá no Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, está assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Irmãos, de fato, há dois relatos da vinda do Espírito Santo na Bíblia, né? Lucas cita no Atos dos Apóstolos e João no seu Evangelho. Vamos entender isso melhor? Pentecostes lucanos. Primeiramente, você deve recordar que Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e também é o autor dos Atos dos Apóstolos. Olha só, quando você lê o Evangelho, você percebe que o Lucas ele tem uma intenção para nós, que é apresentar o Espírito Santo aos leitores. Logo, lá no início do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 3, versículo 16, você vai perceber João Batista dizendo que vai vir outro mais poderoso que ele e que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E isso vai acontecer lá no versículo 22, quando Jesus chega no Rio Jordão para ser batizado por João. E João ali diz: olha, não sou digno nem de desatar suas sandálias. Vai percebendo essa intenção de Lucas. O Espírito Santo, quando entra em Jesus lá no Rio Jordão, ele conduz Jesus ao deserto. Depois ele conduz Jesus à Galileia. Lá na Galileia ele está ali com Jesus através dos carismas e através também da profecia, aonde Jesus anuncia com poder o reino de Deus. Aqueles ouvintes logo vão dizendo que Jesus não é como os demais autoridades judaicas. Ele fala como quem tem autoridade. Essa é o dom da profecia presente no anúncio de Jesus, que faz com que os ouvintes percebam a diferença que é o dom da profecia, esse carisma especial. Eu vou até deixar alguns vídeos aqui para você perceber essa profundidade da profecia. E Jesus, assim, com essa capacitação também, além de anunciar com esse poder, ele também fazia sinais e prodígios. Também essa é uma capacitação do Espírito Santo e faz isso acontecer na vida de Jesus. E nos Atos dos Apóstolos você vai perceber também que o Espírito Santo conduz os apóstolos e todos os seguidores a fazer a mesma coisa que Jesus fez. Olha, veja bem, os apóstolos, logo quando recebem o Espírito Santo, dão testemunho de Jesus em Jerusalém e todos os lugares que cercam Jerusalém. E não só testemunham com a mesma capacitação profética, como também fazem sinais e prodígios. O mesmo Espírito Santo que fez isso na vida de Jesus. Agora o autor Lucas também está dizendo, aqueles que seguem Jesus também vão anunciar Jesus com esse mesmo poder, com essa mesma capacitação, com profecias e com sinais e prodígios maravilhosos. Veja, essa capacitação também se dá através da fortaleza. Lucas faz questão de realçar isso. Jesus era perseguido, ele era sempre questionado pelas autoridades judaicas e por causa disso também sofre por causa do evangelho que anuncia. É perseguido, até mesmo dispõe da sua própria vida, é flagelado e morto. Os discípulos também são levados pelo mesmo caminho.
O Espírito Santo conduz eles são presos, eles são flagelados e também vão dispor da sua própria vida. Essa também é uma capacitação sobrenatural que Lucas faz questão de mostrar para nós que aconteceu com o Senhor Jesus, aconteceu com os apóstolos e os seguidores e também irá acontecer conosco. Essa é uma das intenções que Lucas tem ao mostrar o Pentecoste na vida. E assim, para autores e para teólogos, o batismo no Espírito Santo e com fogo é uma capacitação profética e carismática que o Espírito Santo infundia naqueles que acreditassem e seguissem Jesus. Você acredita e segue Jesus? Olha por onde o Espírito Santo quer te levar. É assim que Lucas, o evangelista, escreveu Atos dos Apóstolos, está querendo esclarecer a mim e a você, cristãos dos dias atuais. É esse fogo que é o Espírito Santo que capacita com carismas e profecias, é o desejo do próprio Senhor Jesus, que Lucas vai descrever lá em Lucas capítulo 12, versículo 49. Eu vim lançar fogo à terra e que tenho eu a desejar se esse fogo já está aceso. Veja, irmão, esse Espírito Santo que vem através do sacramento do batismo que está em mim, que está em você. Jesus quis lançar esse sacramento, lançar esse Espírito Santo e que já iniciou nele, que foi pelos apóstolos e que está em mim, está em você. É desejo do Senhor Jesus que esse fogo do Espírito Santo me capacite profeticamente e nos carismas para que eu vá até ao mundo dar testemunho de Jesus da mesma forma que Jesus deu testemunho do reino. Essa é a intenção do evangelista Lucas ao falar do seu Pentecostes, do Pentecostes descrito em Atos capítulo 2. É interessante você olhar como assim os autores, no caso Lucas, a gente já falou sobre a intenção dele em mostrar qual é a ação do Espírito Santo na vida de quem segue Jesus. E agora vamos falar da intenção do evangelista João em relação ao Espírito Santo. Veja, o Evangelho de João vê o Espírito Santo como princípio de vida nova. É João que descreve a conversa de Jesus com Nicodemos, aonde Jesus fala: aquele que não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Essa vida nova que Jesus fala não é a mesma vida que a gente tem ao andar no pecado, ao viver distante de Deus. Quem vive dessa forma não pode entrar no reino de Deus. Então é preciso uma vida nova começar dentro de mim, e quem dá início a essa vida nova é o Espírito Santo. E Jesus fala: aquele que não tem o Espírito Santo não consegue renovar a sua vida, não consegue moldar a sua vida a uma vida de quem entra no céu. O evangelista de João vai entrar nessa dinâmica, e desde o início do evangelho, João nos apresenta Jesus como aquele que batiza no Espírito Santo. Ou seja, se você quer renovar a sua vida, se você quer que a sua vida seja transformada a tal ponto de que você se torne um filho de Deus capaz de entrar no reino de Deus, é Jesus quem vai dar esse Espírito Santo capacitador de vida nova na nossa vida. Você vai ver isso lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33, capítulo 3, versículo 34, 4, versículo 14, 7, versículo 38, capítulo 14, versículo 16, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7 e outros demais. Você vai perceber em todos esses capítulos e versículos que Jesus está dizendo: se você quer mudar de vida, o Espírito Santo é necessário na sua vida. Ele já começa falando isso lá para Nicodemos, e ele vai falando ao longo de todo o Evangelho de João. Olha só, o evangelista João condiciona a vida nova no Espírito Santo, a Páscoa, a paixão do Senhor Jesus. Veja, para o evangelista João, o Espírito Santo só vem porque Jesus morreu e ressuscitou. E agora Jesus derrama o Espírito Santo sem medida para nós. Olha o que o Raniero Cantalamessa diz: desde o início do Evangelho de João vem sendo feita uma promessa: haverá um batismo no Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 33. Tal promessa tem íntima relação com a glorificação de Cristo.
capítulo 7, versículo 39, é inconcebível que João possa terminar o seu evangelho sem ter mostrado aos seus leitores o cumprimento dessa promessa. Capítulo 20, versículo 22, está vendo? É a intenção do autor e evangelista João mostrar quem é Jesus Cristo. Ele vai falando que Jesus é o Filho de Deus, ele vai falando que Jesus é o escolhido de Deus para nos libertar do pecado e também para derramar em nossas vidas o Espírito Santo. Então é claro que ao longo do Evangelho, lá no final, ele vai concretizar essa promessa quando Jesus, já glorificado e ressuscitado, vem ao encontro dos discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo. Para o evangelista João, a vida de Cristo é a fé em seu nome e que revela o Espírito Santo. Este Espírito Santo é princípio de vida nova, de nova existência, da vida em Cristo que se torna luz do mundo. Quando nós vamos sendo transformados por Jesus pela ação do Espírito Santo, eis que nós nos tornamos então as verdadeiras testemunhas de Jesus. Que pode ser que nós damos testemunho disso falando, mas principalmente nós vamos dar testemunho à nossa maneira de viver, nosso jeito de viver. Por isso, a vida nova, por si só, já é um grande testemunho do Evangelho. Consequentemente, alguma coisa pode ser dita, mas o que as pessoas vão observar mesmo é a maneira com que nós vivemos o Evangelho de Deus. Conclusão, então, qual seria as diferenças dos dois Pentecostes? Lucas revela o Espírito Santo como aquele que capacita o cristão a anunciar como profeta e com os carismas até expor a sua própria vida. O Espírito Santo vai nos ajudando a falar, vai colocando sinais através dos carismas e vai nos fortalecendo a dar testemunho de Jesus, até mesmo com a nossa entrega da vida. Já João revela o Espírito Santo como promessa daqueles que acreditam em Jesus e também como princípio de vida nova. Se eu acredito em Jesus, acredito na sua ressurreição, então também estou acreditando que o Espírito Santo virá até mim. Raniero Cantalamessa diz assim: João e Lucas revelam as suas maneiras que o Espírito Santo habilita para a missão. É visto como o mesmo Espírito que dá uma vida, a força profética, os carismas e a vida nova derivam do mesmo Espírito Santo. E assim, tanto João quanto Lucas, meus irmãos, estão falando dos desdobramentos da ação do Espírito Santo e você pode encontrar cada desdobramento desse aqui no canal Vida no Espírito Santo. Aqui nós temos mais de 180 vídeos sobre essa ação do Espírito Santo que acontece na nossa vida. Convido você a dar uma olhada de vez em quando nas nossas playlists, nos nossos vídeos. Vai conhecendo esse trabalho que nós trazemos aqui para você, tá, meu irmão? E eu gostaria de finalizar lembrando que a igreja, no concílio ecumênico, lá em Constantinopla, no ano de 381, estabelece em seu credo assim: creio no Espírito Santo, que é Senhor da vida, ele que falou por meio dos profetas. Amém, meus irmãos? Vamos finalizar aqui com uma oração. Batismo, Espírito Santo, renova-me, atualiza o meu batismo sacramental, reinflama o teu dom depositado em mim, restaura-me, reacende-me a chama da fé, o vigor da esperança, o ardor da caridade. Eu creio, tu estás batizando a igreja inteira e novamente com um fogo novo. Eu quero viver neste Pentecostes. Obrigado, Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.